Amém. Graças e paz, irmãos. Continuar, né, com o nosso estudo aqui das jornadas, povo de Israel. E da vez passada, né, nós terminamos, depois de mais de um ano aqui estudando a jornada do Sinai, né, a gente estudou com mais detalhes, né, do Monte Sinai. E semana passada nós terminamos e hoje nós vamos começar numa outra jornada, né? Então, vamos começar a remir o tempo, né? Lendo o versículo lá em Números, voltar ao nosso assunto das jornadas, fazendo nosso texto principal, Números 33, 16, que fala assim, ó: partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hataavá. Então eles partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote Hataavá. Aleluia. Então, irmãos, graças a Deus, né, a gente vê que o que o Senhor tinha para trabalhar com o povo ali no Sinai, o Senhor já tinha trabalhado com ele, né? Então ali foi essa jornada que passou, foi a jornada que eles ficaram por mais tempo, né? Foram 11 meses e, se eu não me engano, se não me falha a memória agora, foram 11 meses e 6 dias. Foi a mais longa, né? E nesse tempo todo aí já tinham mais ou menos uns 2 anos, né, de peregrinação desde que eles tinham saído de Ramsés, né, lá do Egito. Eu fazia mais ou menos uns 2 anos, mais ou menos, de caminhada pelo deserto, né? E a jornada que os textos, né, os textos que eles falam dessa jornada que a gente vai estar estudando hoje, ele vai estar em Números, nessa jornada de Quibrote, é um nome hebraico, né? Que esse nome depois nós vamos ver que o próprio Senhor dá a essa jornada. O próprio Senhor fala que aquele local ali vai se chamar Quibrote Hataavá, né? E essa porção, né, que nós vamos estar estudando com relação a essa jornada, a essa estação que eles ficaram ali, ela vai de Números 10, a partir do versículo 11, e ela pega o Números 11, também é o capítulo 10, né? A partir do versículo 11, e vai até o capítulo 11 quase todo. Só não é quase todo, porque no versículo 11, o último versículo eles já estão saindo, que é o versículo 35, né? Então vai até o 34, porque o 35 já fala assim, ó, 11:35, Números 11:35. Partindo a arca, Moisés... Não, desculpa. 11:35, eu estou no 10. 11:35. De Quibrote Hataavá partiu o povo para Hazerote e ali ficou. Então, no Números 11:35, eles já estão mudando de jornada, né? Então vai o capítulo 11 todo, quase todo, né? Até o versículo 34 ainda é essa jornada de Quibrote Hataavá. Essa é a 13ª jornada, né? A gente está na 13ª jornada. E essa jornada, ela vai se dar no deserto de Parã, né? Então, desde que os israelitas eles saem de Ramsés, do Egito, né? Que eles atravessam o Mar Vermelho, eles entram no deserto de Sim. Então eles vão descendo ali pelo lado esquerdo ali, né, do deserto ali, que é o deserto de Sim, e ali é como se fosse um triângulo, né? Quando eles chegam lá embaixo, na parte de baixo, lá é onde está Sinai. Sinai é o extremo, né? Chegam lá na parte de baixo, é onde vai acontecer a jornada do Sinai, né, na parte de baixo. E agora, quando eles saem do Sinai, eles vão começar a subir de novo pelo lado direito, né? Caminho ali da Cisjordânia, caminho do Rio Jordão, né? Que depois no livro de Josué eles vão entrar para a terra prometida ali pelo Rio Jordão, entrando para Israel ali, né? Em Jericó, né? Mais precisamente em Jericó.
né? Então agora eles descem pelo deserto de Sim e agora eles vão começar a subir pelo deserto de Parã. Essa é a primeira jornada no deserto de Parã, que é Quibrote Atavá. Então aqui, irmãos, quando eles começam, né, nessa jornada, né, vamos ver aqui Números 10, vamos ler só o versículo 13. Essa jornada ela vai começar no versículo 11, mas eu queria ler só o 13. Assim, pela primeira vez se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Então era a primeira vez que eles estavam se colocando em marcha. Era a primeira vez. Então o Senhor já tinha ali no deserto do Sinai, eles já tinham construído a arca, já tinham construído a mesa, já tinham construído o propiciatório, né, o candelabro, a mesa, o altar de bronze, o altar de ouro, de incenso, né? Já tinham construído as tábuas, as cortinas, já tinham estabelecido, consagrado os sacerdotes, já tinham feito as roupas sacerdotais, já tinham montado o tabernáculo, né? Então, e agora eles iam levantar acampamento para prosseguir viagem para a próxima estação. Então já estavam com tudo pronto, já tinham tudo pronto. E agora eles vão colocar a marcha em prática, vão começar a marchar, né? Então a gente vê aqui que eles já estavam com toda a provisão de Deus, né? Já estavam edificados aqui com tudo que o Senhor tinha colocado para ele. E a gente vê assim que é importante disso, que não na anterior, mas na outra ainda, que é Números, que a gente estudou, Números 1 e 2, em Números 2, a gente vai ver o assunto da bandeira. Números 1 vai estar o assunto da filiação, né? Fazendo o censo dos filhos de Israel, e em Números 2 vai estar falando da bandeira, né? Então eles vão reunir cada um conforme a sua bandeira, né? Então esse capítulo de Números 2, ele é relacionado com 1 Coríntios 12, que fala ali dos dons do Espírito, né? O Senhor deu um Espírito, tem essa função, não é isso? 1 Coríntios 12. Tem essa função pelo mesmo Espírito, e o Senhor colocou cada um no corpo onde Ele quis, né? Pelo seu Espírito. É o Espírito que faz isso. Em Números, ali a alegoria de Números 2 é a mesma alegoria, né? Você vê o Senhor usando ali a alegoria da bandeira do estandarte. Então, o Senhor faz o censo, nomeia todo o povo ali por nome, nominalmente, e ali em Números 2 agora o Espírito ele vai começar, é a organização do Espírito Santo. Ele vai começar a organizar, colocar onde, né? Em 1 Coríntios 2 fala que o Senhor colocou, 1 Coríntios 12, 18, se eu não me engano. Vai falar que o Senhor colocou cada um membro no corpo aonde Ele quis. Então ali em Números 12 você vai ver o Senhor colocando uns para marchar primeiro, tribo de Judá, uns carregando o estandarte, outros acompanhando, outros vão sair em segundo, né? Outros em terceiro, que vai fazer a guarda ali do povo, e por último vem a tribo de Dan com os que estão acompanhando ali Dan, né? Cada um na sua posição, cada um no que o Senhor tem dado para ele, cada um na ordem que o Espírito tem colocado cada um no corpo, né? Naquele sentido ali. E aqui a gente vai começar a ver essa prática, né? Eles vão começar a marchar. Então vai falar aqui, Êxodo 10, 11, vai falar assim: aconteceu no ano segundo, do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sim, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha segundo o mandato do Senhor. Foi a primeira vez. Então, a nuvem se levantou e eles se colocaram em marcha. Então, aqui eles já tinham tudo, né?
já tinham a arca, a mesa, como a gente falou, no propiciatório, o candelabro, o castiçal, as tábuas do tabernáculo, as roupas, vestes sacerdotais, os sacerdotes consagrados. Eles já tinham a nuvem, né, e a coluna de fogo. E aqui o interessante que a gente vai ver aqui no capítulo 10 também, no início, as duas trombetas de prata, né? Então tinha essa questão, eles já tinham essas duas trombetas de prata. Então essas trombetas de prata, eles tinham que, os filhos de Arão tinham que tocar ela, né? Conforme eles viam a nuvem, tocava, o povo começava a se organizar, desmontar tudo, para levantar o acampamento para prosseguir, né? Então tinha um som para os primeiros se colocarem em marcha, tinha um som da trombeta que era para outra turma, outro som que era para outra turma, tinha som que era para eles irem para a guerra, tinha sons que era para celebração, e quando eles iam fazer as festas, né, cada som diferente eles reconheciam, né? E tinha alguém, um determinado irmão, né, que era da linhagem de Arão, que era responsável por ficar de olho na nuvem e tocar essa trombeta. Nem todo mundo ficava com a trombeta, tinham pessoas certas que tocavam a trombeta, né? E eles saem, né, em marcha com todas essas coisas. Se a gente voltar no Números 9, logo no início aqui, ó, Números 9, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo, quer dizer, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, celebrem os filhos de Israel a Páscoa, a seu tempo, no dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, e a seu tempo a celebrarei, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrarei. Né? Então, eles celebram a Páscoa a primeira vez fora do Egito, né? Primeiro eles celebram a Páscoa ali em Êxodo 12, né? Aí eles saem do Egito e agora já se passou um ano, eles estão no segundo ano. Vão celebrar a Páscoa, né? A segunda vez. Então, eles têm a nuvem, tem as trombetas, né? E agora está tudo organizado pelo Espírito, vamos dizer assim, né? O Senhor colocando cada um no corpo onde Ele quis. Então tem aqui, né, no versículo 14, de Números 10, 14. Primeiramente, queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra. Primeiramente partiu o estandarte do arraial dos filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Só até aí. Né? Então, primeiro partiu o arraial dos filhos de Judá, que era isso que ele tinha estabelecido lá, né, em Números 2, a posição de cada um, e Judá ele ia na frente com o estandarte. E tinham outras tribos que iam com Judá, mas não estava com o estandarte. Era Judá que carregava o estandarte, né? E aqui vai dizer que tinham pessoas sobre o exército, né? Ó, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Né? Esse sobre aqui não quer dizer que ele era mais importante, ou que é melhor, que ele mandava e desmandava. Mas o sobre aqui é no sentido dele, ele tinha o cuidado dos irmãos, né? Ele era o irmão que coordenava, era o irmão que estava na frente, na coordenação do serviço, né? Daqueles irmãos ali, daquela tribo ali que estavam com ele. Então, e aqueles irmãos ali estavam aos cuidados dele. Ele estava sobre os irmãos, coordenando aquele grupo ali. Né? E isso vai se repetir até o final, não vou ler tudo, né? Depois os irmãos quiserem ler com mais calma. Então, tinha primeiramente, né? No versículo 14, primeiramente ia Judá. No 14, vai estar assim, ó, depois partiu o estandarte do arraial de Ruben. Né? Depois vinha Ruben, com estandarte também, Ruben vinha com estandarte também, e tinham outras tribos, que a gente já comentou lá em Números 2, que vinha com Ruben também, mas não carregavam estandarte, era Ruben que carregava. Isso vai estar em 14 aqui, né? Depois em 22, ó, depois partiu o estandarte do arraial dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, né? Que fazia meio ali a guarda. Então tinha a vanguarda, a guarda,
E no finalzinho vinha Dan, né? Que é no 25. Ó, então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todo o arraial, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai, né? Então Dan, ele formava a retaguarda, né? Então a gente vê que eles tinham a vanguarda, eles tinham o meio, né? Os irmãos que caminhavam no meio, que era a guarda, e a retaguarda, né? Tudo era designado pelo Senhor mesmo. Tu vê que ninguém tinha estabelecido, não era algo da cabeça de Moisés nem nada, mas era algo que o Senhor tinha estabelecido pelo Espírito. E é assim conosco hoje, né? O Senhor, ele colocou cada um no corpo aonde ele quis, né? E isso aqui é uma lição para a gente hoje, para a gente reconhecer o serviço de cada irmão, né? Por percepção do Senhor, aonde o Senhor tem colocado cada irmão. O Senhor tem estabelecido cada um irmão, né, naquele seu serviço ali, onde o Senhor tem dado graça, né, onde a gente tem visto graça na vida do irmão, né? E é o Senhor que faz essas coisas mesmo pelo Espírito, né? A gente vê que o Senhor, ele vai conduzindo todas as coisas. É a unidade, vamos dizer assim, a unidade orgânica da igreja, né, que acontece pela vida do Senhor, né, introduzida pelo Espírito Santo nos irmãos. Interessante que eu queria chamar a atenção também dos irmãos, que essa jornada aqui, né, a gente falando disso aqui, a gente retoma também a jornada de Refidim, que eu acredito até que os irmãos não devem se lembrar, mas em Refidim, ela está lá em Êxodo 17, quando o povo ele entra nessa estação, eles têm sede. O povo sente sede, né? Então é nessa estação de Refidim que o Senhor manda Moisés tocar na rocha, que ele estaria sobre a rocha, fere a rocha, né? E da rocha vai jorrar água, né? Essa passagem aí. E vamos lá ver rapidinho, Êxodo 17. Que vai tratar também esse assunto da bandeira, para a gente entender melhor um pouquinho essa questão da bandeira. Entende? A nossa bandeira, ela é o Senhor, né? O Senhor, ele é a nossa bandeira. Não temos outra coisa, né, que seja a nossa bandeira, a não ser o Senhor. O Senhor é a nossa bandeira, né? E aqui, interessante, em Êxodo 17, a gente vai ver uma seguinte frase aqui. Por que eles estavam com sede, né? O Senhor fez eles sentirem sede. A gente vai ver que em Êxodo 17, versículo 7, Êxodo 17, 7, vai falar assim, ó: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que quer dizer, Massá quer dizer prova, Meribá quer dizer briga, ou intriga, né? Tiveram uma discussão, uma intriga ali, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Então, a contenda deles, que começou com Moisés, né? Eles começaram a contender com Moisés porque estavam com sede. Pediram água para Moisés, não é isso? Sentiram sede? Não, dá-nos água de beber. Eles trouxeram a gente aqui para morrer de sede aqui nesse deserto. No início vai ser assim, né? E o Moisés vai falar com o Senhor vai falar para ele ir até a rocha, ferir a rocha, e a rocha ia jorrar água, não é isso? Essa é a tipologia de Cristo, né? Do Espírito Santo jorrando de Cristo. Então eles estavam sedentos aqui por não reconhecer a presença do Senhor, né? Eles não percebiam a presença do Senhor. E às vezes nós estamos nessa situação. Estamos caminhando e não percebemos, achamos que o Senhor não está presente. As coisas estão acontecendo e às vezes o Senhor deixa acontecer isso, né? Mas o Senhor, ele está presente, né? Necessitamos de nos achegar à rocha ferida, né? A Cristo, para por ele, né, jorrar fonte de água viva do Espírito para nós. O Espírito, ele vem na nossa comunhão com o Senhor. Podemos nos encher do Espírito através da nossa comunhão com Cristo, né? Aquele que tiver sede, falou o Senhor lá em João, né? No último dia de festa, quem tem sede, que a gente pode também não estar com sede. Quanto mais sede temos, mais o Senhor nos enche do Espírito. Mais buscamos na fonte, que é o Senhor, a rocha ferida, né?
E ele fala, aquele que tem sede, vem a mim, e do seu interior fluirão rios de água viva. Falando do Espírito Santo, né? Então o Senhor, ele é a fonte do Espírito. Então eles, por não ter percepção da presença de Cristo, eles estavam com sede. Esse é o assunto de Refidim, né? E agora a gente vê que é interessante, Refidim, quando eles bebem água, que da rocha jorra água, logo a seguir disso vai acontecer o capítulo de Moisés mandando Josué ir para a guerra. Então Josué vai na frente para a guerra e Moisés vai ficar intercedendo, não é isso? Moisés levanta as mãos intercedendo e vai ficar ali Arão, acho, e se eu não me engano, Ur, o nome do outro moço? É Ur? Arão vão ficar, um levanta quando ele, não é isso? Vamos ver se eu acho aqui, está logo aqui em cima aqui. Ó, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele. E Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, Arão e Ur mesmo, um de um lado e outro do outro. Assim ficavam as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Olha só que interessante, irmãos. Logo depois, eles estavam com sede, não é isso? Refidim? Estavam com sede. Então o Senhor orienta eles Moisés para ferir a rocha, que é a alegoria de Cristo, né? Que é a rocha ferida, para jorrar do Espírito. Eles se saciam da água, né? Ou seja, se enchem do Espírito. Logo depois disso aqui vai acontecer a batalha do povo de Israel com Amaleque. Amaleque na Escritura é uma figura da carne. Então agora eles estão cheios do Espírito, pode brigar contra a carne. Então aqui é a figura disso, Josué, cheio do Espírito, já beberam a água, já se saciaram, vão brigar com Amaleque. E Josué toma a frente na batalha, e Moisés, Arão e Ur vão ficar na intercessão. Não é isso que a gente está vendo aqui? Moisés está orando, Arão e Ur estão intercedendo ali, sustentando as mãos também em oração. É a alegoria da oração e intercessão, não é isso? E logo aqui no final desse texto aqui, ó, 17, Êxodo 17, 15. Ó, e Moisés edificou um altar e lhe chamou O Senhor é minha bandeira. Aqui está o assunto da bandeira. Ou Jeová Nissi, né? Não conhece como Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ou seja, guerra do espírito contra a carne. Do espírito contra a carne, né? Mas o Senhor, ele é a nossa bandeira, né? Então, a bandeira é a tipologia da presença de Cristo. Que Cristo, ele está no nosso meio pelo Espírito Santo. Né? Então, essa é a tipologia. Eles não percebiam a presença de Cristo, estavam com sede, né? O Senhor supriu com a alegoria da água jorrando da rocha, o Espírito. Agora eles têm condição de lutar contra Amaleque e agora eles reconheceram a presença do Senhor. A presença do Senhor está a tipologia ali da bandeira ou estandarte. Né? É por isso que eu voltei aqui. Por que eu estou voltando aqui, irmão? Vamos voltar lá para Números 10. Em Números 10, né, em Números 2, a gente vai ver essa mesma coisa, né, que eu falei, em Números 2, o Senhor tocando no assunto dos estandartes, separando colocando cada um no seu lugar. E em Números 10, agora, eles vão colocar isso em prática. Números 10, eles vão colocar essas coisas em prática. Então, primeiramente, no versículo 14, né, partiu o estandarte arraial dos filhos de Judá. Né? Então, a gente vê que o Espírito, ele estava na frente com Judá, né? A bandeira está lá, significa que a presença do Senhor estava ali na frente, na vanguarda. No meio, a gente vê que também os irmãos que caminhavam no meio, na guarda, também seguravam o estandarte, e Dan, lá no final, que fazia parte da retaguarda, eles também estão com o estandarte, que é a tipologia da presença do Senhor, né? De estar com o Espírito Santo ali. Então, a tipologia aqui, irmãos, que não quer dizer
que quem vai na frente tem que estar no espírito e quem está vindo na retaguarda ou na vanguarda não tem o espírito. O espírito ele está na frente, o espírito ele está no meio e o espírito ele está atrás. Entende? O espírito está em todo o corpo. O óleo ele desce por todo o corpo. Ele está conduzindo todas as coisas. E a tipologia aqui que os que vão na frente são aqueles que abrem as brechas, né? São aqueles que abrem as portas para o Senhor, né? Ou seja, abre uma porta, o irmão que evangeliza, né? Então, isso aqui é a vanguarda, né? Os irmãos que estão indo na frente. Então, são aqueles irmãos que vão desbravando os locais, né? A localidade. E aí depois no meio está a guarda e no final a vanguarda. A guarda que está no meio é aqueles irmãos que eles não vão na frente, mas eles estão, vamos dizer, mais ou menos a posição que Moisés, Arão e Hur se colocaram lá na batalha de Josué. Josué foi na frente e Moisés, Arão e Hur ficaram na guarda. Então, enquanto tem irmãos que estão indo na frente, tem irmãos que estão na guarda, estão na oração. Essa é a função da guarda. Os irmãos estão orando, estão intercedendo, né? Os irmãos guardam também, ofertando também, né? Não que seja uma função só da guarda, de todo o corpo, né? Então tem irmão, às vezes, que está sustentando os irmãos que estão indo, né, financeiramente, estão ofertando, ou estão em oração, né? Essa é a função. Josué estava na batalha, e Moisés, Arão e Hur estavam intercedendo, estavam na guarda, guardando os irmãos, em oração, né? Eu me lembro também de uma passagem que acho que Davi, quando ele vai para a guerra, tem um grupo de soldados que eles ficam com a bagagem. Esses irmãos se lembram dessa passagem? E Davi, né, uma parte do exército segue para a batalha e aqueles irmãos ficam guardando a bagagem ali. Depois volta, o Davi volta, né, com... Eu acho que é quando tinham sequestrado as mulheres deles e saqueado a cidade, eles não estavam na cidade, uma situação mais ou menos assim. Então essa guarda, às vezes você não vai para a batalha, mas você fica com as bagagens, né? Então essa situação, você fica cobrindo outras partes do corpo, né? Outros serviços no corpo, né? Então esse é o serviço da guarda. Irmãos que vão na frente e o serviço da guarda e o serviço da retaguarda. O serviço da retaguarda é aqueles irmãos que estão chegando por último, né? Na guarda a gente diz assim, os irmãos que costuram a rede, né? Os irmãos que estão seguindo na frente, muitas das vezes, né, vai chegar irmão ferido lá atrás, então os irmãos vão cuidar desses irmãos, né, dos que estão feridos. Os irmãos que estão cansados vão ficando para trás, então tem uma guarda ali atrás para sustentar os irmãos, né, ver os irmãos que estão cansados, sobrecarregados, né, cuidando desses irmãos que estão cansados. Então existe um serviço ali na vanguarda, né, na retaguarda, quer dizer. Né, então tu vê que o serviço vem da frente até da vanguarda, né, no meio e na retaguarda. Outra coisa também, os irmãos que vêm na frente, diz que os gersonitas, né, a gente vai ver aqui e os meraritas. Deixa eu ver aqui, no versículo, no 10, 17. Então desarmaram o tabernáculo os filhos de Gerson e os filhos de Merari. Partiram levando o tabernáculo. Né? Então a gente vê que o gersonita e os meraritas, eles iam mais na frente um pouco e eles cuidavam das coisas mais superficiais, né? Que eram coisas do tabernáculo, que vai falar do átrio e do lugar santo, né? Depois a gente vai ver aqui também, no versículo 21, então partiam, depois dos meraritas, no versículo 21, então partiam os coatitas, levando as coisas santas, e erigia-se o tabernáculo até que esses chegassem. Entende? Então, os coatitas depois, eles vinham depois dos gersonitas, dos meraritas, eles vinham com as coisas santas. Ou seja, eles vinham para aprofundar com as coisas mais interior, né? As coisas mais profundas de Deus. Então, às vezes acontece assim, né? O evangelismo,
né? Os irmãos vêm com coisas mais superficiais, mais rasas, né? E depois vem os outros irmãos alicerçando os irmãos, fazendo os irmãos criar raiz, amadurecer, crescer, né? Vem um ensino mais forte depois, né? Então, a gente vê também aqui esses princípios, né? E aqui a gente vai ver uma normalidade nesse capítulo 10, né? Aqui está tudo numa normalidade. Está cada um no seu lugar, os que tinham que ir na vanguarda estão na vanguarda, os que tinham que ir na guarda estão na guarda, no meio, os que tinham que ir na retaguarda estão na retaguarda. E agora a gente vai ver aqui acontecendo algumas coisas, né? No 31, vamos ver aqui no versículo 31. Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acamparmos no deserto, e nos servirá de guia. Se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Então Moisés aqui a partir do versículo 29, Moisés fala para Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. 30. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Aí depois no 34 Moisés vai insistir para ele ir. Aí depois o texto não diz se ele foi ou não. Mas o interessante aqui é que Moisés, na minha versão aqui, está falando: se vieres conosco, far-te-emos, porque tu serás de guia. No 33, né? Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acamparmos no deserto e nos será de guia. E tem uma versão que eu li que fala que você será como os nossos olhos. Tem alguém que tem essa versão aí? Não. Oi? O meu diz. Como é que é? Contudo, Moisés insistiu: por favor, não nos abandones. Tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Tu poderás ser os nossos olhos. Então a gente vê, né, interessante que números, como eu falei quando eu estava falando sobre Números 1, que esse livro, no início, no original, ele se chamava Badmidbar, que significa o nome em hebraico, né, no deserto, porque todo ele vai acontecer nessa peregrinação no deserto, né? E no deserto é onde vai ficar explícito toda a debilidade de todo mundo. Então esse livro de Números aqui, onde tem debilidade, ele vai mostrar, porque isso era uma função do deserto, né? Vamos ver Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, é um texto que eu gosto de ler a beça, vamos ler de novo. A partir do 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. 2, olha agora o 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te deu, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o propósito do deserto é esse, é te humilhar, te provar e você saber o que está no teu coração, porque o Senhor sabe, né? Mas o povo não sabe. Então nesse livro, o Senhor ele expõe as coisas que estão no coração de cada um, né? Esse é um dos propósitos do deserto, né? Então em Números a gente vai ver muito isso, o coração do povo ele sendo exposto, né? E aqui Moisés fica exposto aqui, né? Que ele não estava confiando na direção do Senhor. Essa é a primeira vacilada de Moisés, né? Ele pede o sogro dele para o sogro dele ser os olhos dele,
né? Você será o nosso guia, na minha versão, né? Em outra versão, você será os nossos olhos. Mas pela misericórdia do Senhor, né? A gente vai ver aqui no versículo 33, o Senhor toma a frente, né? Vai dizer, ó, partiu, pois, do monte do Senhor a caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante dele. Então a arca ia adiante. Não foi o sogro de Moisés que foi como olhos dele. Então a gente vê aqui que o Senhor teve misericórdia, tomou a frente, e a arca foi na frente. Não foi o sogro de Moisés que foi como olhos dele. Se ele foi ou não, ninguém sabe, que a Bíblia não fala. Mas a arca foi na frente. Graças a Deus por isso. Né? E vamos continuar aqui agora no 34. Números 10, 34. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia, volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Né? Interessante aqui, né? Então isso aqui é o versículo 35 e 36. Né? Queria chamar a atenção dos irmãos aqui, nesse versículo 35 e 36, que em primeiro lugar, a arca partia. Primeiro a arca ia. Depois Moisés falava. Né? Primeiro a partia, depois Moisés dizia. Primeiro ela partia. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Aí no 36, e quando ela parava, quando a arca pousava, dizia, volta ao Senhor para os milhares de Israel. Então a gente vê que é interessante, né? Moisés ele falava, depois que ele observava a arca. Moisés observava a arca. Quando a arca partia, ele, partiu. Aí ele dizia, levanta-te, Senhor. Né? Ele falava aquelas frases ali. E ele observava, quando ela parava, ele, Senhor, volta para o teu povo, né? Para os milhares de milhares aqui. Mas a arca ia na frente e a arca pousava. Né? Era a arca que estava conduzindo o povo. Né? Então, primeiro, ele era um irmão que tinha essa percepção. Essa é a percepção que hoje nós temos que ter como povo de Deus, né? De ter percepção da arca. Lógico que nem todo irmão tem essa percepção. Né? Então tem irmãos que têm essa percepção, que vê que a arca está se movendo e agora esse irmão vai conduzir os irmãos, né, segundo o que ele está vendo. A arca moveu, vamos se mover. E isso era um sinal. Moisés via a arca se mover. Né? O outro sinal era a nuvem, que também, já toquei aqui, tinha a questão das 2 trombetas de prata. Também as trombetas de prata não ficavam com todo irmão. Tinham irmãos específicos que ficavam com aquela trombeta e eles tinham a percepção da nuvem e da coluna de fogo. Quando a nuvem levantava, eles tocavam a trombeta, tinha um som próprio, né, para desmontar o arraial, cada coisa tinha um som adequado. E quando a nuvem parava também, eles tocavam. Para ir para a guerra era um tipo de som, né, para adoração, para as festas era um outro tipo de som. Cada coisa que eles iam fazer tinha um suar da trombeta diferente, um sonido diferente, né, da trombeta. Né, então, a gente vê que é essa percepção, né, os irmãos, né, que têm a função de liderança, ter a percepção de ver quando a arca se movimenta, quando a nuvem sobe, quando a nuvem para, quando tem que avançar, quando tem que parar, né? E é o Senhor, pelo Espírito, que conduz todas essas coisas. Sensibilidade espiritual. Né? Por isso que o ministério, que é a barba, a tipologia, está ligado à cabeça. Né? Tem que ter intimidade com o Senhor. Né? Porque quando isso não é observado, 2 coisas acontecem. Né? Uma das coisas, não tem crescimento, ou seja, não tem avanço, os irmãos não avançam, ficam parados, estagnados. E o outro erro que pode acontecer também é haver um crescimento para o lado errado, que não é para onde o Senhor está conduzindo. Que vamos dizer assim,
A arca não se moveu. Aí eu pego a arca, boto no meu ombro e vamos por aqui. Mas não é o Senhor, não é a arca que está se movendo. Sou eu que estou me movendo. Entende? Não foi a arca que se moveu primeiro. É nesse ponto que eu quero chegar. Primeiro Moisés tinha a sensibilidade espiritual da comunhão que ele tinha com o Senhor, de ver que a arca se moveu. E agora vamos conduzir o povo para se mover também. A mesma coisa os sacerdotes que ficavam com a trombeta. Tinham a percepção, a comunhão com o Senhor, com o Espírito, né, para perceber que a nuvem levantava ou que ela baixava. Né? Isso a gente vai ver a gente não vai ler que não vai dar tempo, em Números 9 mesmo, vai estar essa questão, quando a nuvem levantava, eles levantavam, quando a nuvem partia, eles partiam, quando a nuvem ficava 1, 2 dias no lugar, eles ficavam ali 2 dias, quando a nuvem não partia, eles não partiam, ficavam ali, né? Era segundo o movimento das nuvens. Mas todo mundo tinha percepção da nuvem? Não. Tinha aqueles irmãos que ficavam com as trombetas de prata para tocar a trombeta, né? Para alarmar os irmãos. Dá o sol, olha, está na hora, é isso. Vamos lá, o Senhor está se movendo, a arca está movendo, né? Então a gente vai ver isso em Números 9, Números 10 vai ter a questão das trombetas, né? E o interessante também em Josué 3. No livro de Josué 3 também tem uma outra alegoria, que depois, se os irmãos quiserem ler também com calma, acho que é de 1 a 4, Josué 3, de 1 a 4, que quando a arca ela ia na frente, os irmãos observavam que a arca ia. E tinha um detalhe na arca avançando com os irmãos. Em Números 4, a gente vai ver que a arca ela era coberta por um pano azul por cima da arca, que significava que era Cristo como um homem celestial, algo do céu, né? Cristo mesmo, celestial. E tinha essa percepção. Os irmãos viam, os israelitas, né, na alegoria, eles olhavam, viam a arca. Tinha um pano azul, é a arca. Olha lá, o pano azulzinho lá é celestial, o povo ia atrás. Mas se não visse o pano azul, tem alguma coisa errada aí. Tinha que ser algo celestial, entende? Então, esse é um sinal para o povo. Uma identificação. É uma identificação. Porque se você está vendo liderança indo para frente e tu não está vendo pano azul, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguém se movendo aí fora do... Não é a arca que está se movendo, porque não tem o pano azul por cima. Né? Você identifica que é a arca pelo pano azul, ou seja, tem que ter algo celestial. Isso é uma identificação pro povo. Porque eu posso simplesmente pegar algo da minha cabeça, né? Não, isso aqui é a arca, vou botar lá. Eu quero ser o primeiro, né? Eu quero ser Judá, quero estar lá na frente com o estandarte. Eu pego a arca, boto no meu nome e saio correndo lá para frente. Os irmãos olhou lá, viu, olhou para a arca. Pô, não tem... O Senhor não está naquele negócio ali, não. Não tem o pano azul. Entende? É uma percepção que o povo tem que saber se é o Senhor ou se não é. Entende? E isso vai fazer toda a diferença, porque a gente pode não crescer ou crescer para o lado errado. Crescer para o lado errado hoje seria mais ou menos o quê? Mais ou menos como Laodiceia. Você tem tudo. Está tudo bonitinho, só que o Senhor, a arca não está ali. Né? Laodiceia não era Laodiceia, que era assim? Tinha tudo, mas o Senhor estava do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Tinha tudo menos a arca. É mais ou menos isso. Olhou para frente, não viu, não tem nada celestial, opa. Então, quando a arca ia, a arca estava coberta com pano azul, o povo seguia, né? Está em Josué 3, de 1 a 4. Né? Então, agora a gente vai entrar, irmão, no 11. Até aqui está perfeição, tudo bonito, maravilha. A partir do capítulo 11, agora vai começar os problemas. 11, 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Então aqui começou já o problema. Qual era o problema? O povo começou a se queixar.
Né? E interessante aqui, ó, que vai falar, ardeu, e a ira do fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Né? Quando fala extremidade aqui, é uma das pontas, né? Então os irmãos, tanto o irmão Dino, né, que a gente está seguindo o estudo dele, quanto o irmão Macintosh, eles, segundo a interpretação desse, essa extremidade é lá no final, é Dan. É lá no Dan, que era a retaguarda, né? Dan era a retaguarda. Então os irmãos interpretam que essa extremidade não é Judá, é lá na frente, é na retaguarda. Né? Então isso aconteceu lá, a ira do Senhor se acendeu e o Senhor aplicou logo o juízo ali, neles ali. Por que, irmãos, que está acontecendo isso aqui? Queixou-se, 11:1, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Primeiro a gente acha que o Senhor ouve as nossas orações, mas não ouve as nossas queixas. Então a gente vê aqui que o Senhor está com os ouvidos atentos até as nossas queixas. Né? O Senhor está escutando todas as coisas. E aqui a queixa deles, irmãos, que a gente vê aqui que era Judá, né? Judá, que era a retaguarda. Primeiro, ele era o último, né? Mas era onde o Senhor tinha colocado ele. Então, às vezes você vê assim, caramba, os irmãos estão indo na frente. Os irmãos foram na frente. Aí está chegando lá atrás, está chegando irmão cansado. Lá atrás está chegando irmão machucado. Está chegando rede para costurar. Né? Aí, o que se entende, né? Isso aqui é o que eu, no caso, os irmãos, se quiser depois acrescentar alguma coisa, pode acrescentar, fica à vontade. Mas, aí vem a murmuração, né? Rapaz, os irmãos foram lá, ó, os irmãos entraram, mas ó, começa a respingar os problemas, né? Então o Senhor levanta também irmãos para estar cuidando, para estar costurando rede, né? Para estar cuidando dos que estão cansados, que estão ficando para trás, né? Que estão guardando ali na retaguarda a igreja, os irmãos que estão ali naquele sentido. Né? Então são irmãos que estão cheios do Espírito, não tem o estandarte ali para o irmão fazer esse serviço. Né? E tem a tendência, né? Os irmãos às vezes vão na frente e as coisas vão acontecendo. É uma guerra. A gente quer, né? Todo mundo quer que chegue no final da batalha dos irmãos que estão indo para frente, que chegue uma maravilha lá atrás. Né? Mas vai ter irmão ferido, irmão cansado, irmão sobrecarregado, rede partida, e tem que ter alguém para costurar essa rede, para cuidar de irmão cansado, fortalecer, né, os irmãos que estão cansados, animar os irmãos, exortar os irmãos, dar ânimo, né, e curar a ferida, pastorear, né. Então teve esse problema aqui. Mas um dos problemas aqui era não reconhecer que o Senhor tinha colocado ele ali para isso. Né? Então a gente vai ver no início lá do capítulo 10 todinho uma ordem do Espírito, Agora você vê aqui a retaguarda não reconhecendo essa ordem do Senhor. Eles começam agora a sair dessa ordem do que o Senhor tinha ordenado. Né? Vamos continuar. 11:4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia. Dele fazia bolos, o seu sabor era como bolos amassados como azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre estes também caía o maná. Né? Agora vem que interessante, né? Agora, eu falo aqui do populacho que estava no meio do povo, né? Que quando o povo sai do Egito, sai o povo de Israel, e esse populacho aqui são pessoas que saíram do Egito também,
que não estavam debaixo do sangue, ou seja, estava no meio do povo, mas ainda não era convertido, né? Então o povo, quando sacrificou o cordeiro, passaram o sangue nas vergas das portas, não é isso? E foram para dentro das casas para se constituir do cordeiro, comer o cordeiro. Mas quando o povo saiu do Egito, não era só o povo de Israel que estava escravo ali, né? Tinham outros sírios, outros povos misturados ali. Diz que até egípcio, teve até egípcio mesmo que saiu junto com o povo. Os irmãos que já li isso em algum lugar. Então esse misto de gente aqui, que vai acompanhando o povo ali, pessoas que estão no meio do povo, mas não estavam debaixo do sangue ainda, ou seja, não eram convertidos ainda. Sente saudade da comida do Egito, né, dos peixes, daquelas coisas ali. E o povo, os israelitas entram também na mesma coisa. Ah, que saudade da comida do Egito aqui, ó. E eles vão falar, né, no 7, no 6. Ó, e agora, porém, ó, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa há senão este maná. Né? Aqui o problema aqui é que eles começam a desprezar o maná e começam a sentir saudade das comidas do Egito. Né? E o problema aqui é que ele fala, ó, seca-se a nossa alma. Então agora, o maná não estava sendo mais suficiente para eles para satisfazer a alma. Né? A gente fala muito da salvação da alma, né? Agora eles já tinham perdido, né, o gosto pelo maná, a satisfação pelo Senhor como alimento, né, da alma, se satisfazer, ter alegria no Senhor, né, ter satisfação, contentamento no Senhor. Então agora eles estavam buscando, como tipo assim, agora para satisfazer a minha alma, eu preciso desfrutar de coisas do Egito, coisas da velha vida, para você buscar contentamento, que o Senhor agora ele não é mais suficiente. Essa aqui é a tipologia aqui. A gente vê que em Êxodo 16, eles pedem codornize lá também. Em Êxodo, acho que é Êxodo 16, se eu não me engano. Se não é por ali. Eu acho que é 16 ou 17, um negócio assim. Só que naquele episódio ali, que eles pedem codornizes antes, eles tinham uma estatura diante do Senhor, né? E ali eles estavam começando, né, na caminhada deles. E o Senhor ali permite. O Senhor manda codornizes e eles comem as codornizes, né? Então ali eles têm uma estatura, o Senhor está permitindo. Mas aqui eles já estão com uma outra estatura. A arca já está pronta, o tabernáculo já está pronto, já existe sacerdote consagrado, né? Já estão se alimentando do maná, já tem um exército formado e agora eles estão tendo insatisfação pelo maná e estão desejando satisfazer a alma deles com coisas da velha vida, do Egito, né? E vai ter esse episódio aqui. Logo depois desse episódio aqui, irmãos, a gente vai ver uma outra debilidade de Moisés. Depois a gente vai voltar para esse assunto do maná e vamos estar terminando, né? A outra debilidade de Moisés agora, logo depois desse episódio do maná, do povo querer satisfazer a alma com as coisas do Egito, né? Ter satisfação na velha vida. Mais ou menos essa é a alegoria. Prazer nas coisas do mundo, do que se fazia antigamente, né? Então agora Moisés, né, a partir de Números 11, 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-lhe eu a luz, para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, e a terra que sob juramento prometeste a seus pais?
Né? Então agora Moisés ele começa a se queixar para Deus, né? De carregar a carga do povo, né? Moisés começa a se queixar. Então essa daqui vai, como eu falei antes, né? Badmibar, né? No deserto é onde as nossas debilidades elas ficam expostas, né? O Senhor já tinha mostrado a primeira debilidade de Moisés, começa a aparecer a segunda debilidade de Moisés aqui. Então Moisés agora não estava confiando que o Senhor ia conduzir todo aquele povo ali pelo Espírito. Então Moisés agora, por que ele se queixa aqui? Ele estava confiando nele mesmo. Eu vou levar todo esse povo? Ele não estava pensando no Espírito do Senhor conduzindo todas as coisas. No Senhor conduzindo todas essas coisas, entendeu? Então ele se queixa, porque ele estava achando que ele mesmo quer levar. Estava colocando o peso sobre ele mesmo, né? Vamos ver Zacarias. Zacarias 4:6. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a palavra do Senhor ali falando do depósito, né, do Espírito Santo, descendo por todo o corpo, né? Então não é por força nem por poder, nem para a força do nosso braço, mas é pelo Espírito, né? E Moisés aqui estava colocando a confiança no braço dele. Eu vou levar, Senhor, esse povo? E o Senhor vai designar aqui, logo depois disso, 70 anciãos, né, falando resumidamente. Então, Moisés, você vai separar 70 anciãos, homens responsáveis no meio do povo, né, que sejam anciãos no meio do povo, e vocês vão se colocar na porta da congregação. Eu vou tirar do espírito que está em você e eu vou colocar nesses homens para que eles possam te ajudar aí na caminhada. Então vão ser estabelecidos ali 70 anciãos, o Senhor faz isso, e aqueles moços ali vão começar a profetizar, né? Vão seguir ajudando. Aí a gente nota que a mudança ali, que antes era só Moisés, e agora vai ter 70 anciãos. É a única, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que estava só em Moisés, sozinho, conduzindo todo o povo, esse mesmo Espírito está em Moisés e nos 70 anciãos conduzindo o povo. O Espírito ele era suficiente. Então aqui vai aparecer a outra debilidade de Moisés, né? De não confiar no Senhor e não confiar no Espírito, né? E vamos continuar, né? Versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem ancião superintendente do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assista ali contigo. 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarás a carga do povo, para que não a leves tu somente. 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne de comer? Íamos bem no Egito, olha só, íamos bem no Egito. Estavam falando que eles iam bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes, até que vos enfaixeis dela. Porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Quer dizer, estavam rejeitando o próprio Senhor, que o maná era a figura de Cristo, não a figura do próprio Senhor. Respondeu Moisés, 21, 600.000 homens, olha só a quantidade, só dos homens, né, que se contava os homens, só homens fora as mulheres e as crianças. Se contava só os homens naquela época. De pé, e este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne e a comerão um mês inteiro.
Aqui Moisés murmurando de novo, né? E não confiando no Senhor. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? 23. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Né? Aqui na minha versão diz que eles profetizavam, mas depois nunca mais. A Reina Valera diz, na tradução da Reina Valera, que é a que eu estava estudando, né, estudo do irmão Dino, diz que eles nunca mais pararam de profetizar. É o contrário, né? Diz que eles receberam o Espírito e nunca mais pararam de profetizar. O sentido é esse. Mas na minha diz que eles profetizaram e depois pararam, nunca mais profetizaram. Todas as versões que eu procurei, que eu tenho em casa, tá da mesma forma. Diz que eles nunca mais... Tem alguém aqui, alguma outra versão que diz que eles... A do Lucas. Não. A dona Reina Valera? Não. É King James. A King James também eu tenho em casa, também diz. Nunca mais. Mas a Reina Valera ela é traduzida assim. Mas, irmãos, a diferença está no Espírito, entende? Se eles continuaram recebendo o Espírito, continuaram profetizando. Se não buscaram mais o Espírito, realmente nunca mais profetizaram. A diferença aqui não é se eles continuaram profetizando ou não, a diferença que vai fazer é o Espírito na vida deles, né? A gente, pela nossa versão, eles pararam de profetizar, né? Pela Reina Valera diz que eles continuaram profetizando. A versão que é melhor, a versão Reina Valera. É a única que traduz assim. A única que traduz que eles nunca mais pararam de profetizar, né? E agora, irmão, para estar terminando, né, eu vou estar lendo aqui no 33, né, pular para o 33. 11, versículo 33. E estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo da comida dos egípcios. Então, irmãos, a estatura do povo ali naquele momento ali, né, a ira do Senhor se acende e o Senhor chama aquele lugar, né, tá aqui, né, e o Senhor chamou aquele lugar ali de Quibrote Atavá, que quer dizer tumba. Tem duas traduções, né, que são similares: tumba dos gananciosos ou sepulcro de concupiscências. Eu disse sepulcro dos cobiçosos. Sepulcro dos... mesma coisa. Tumba de concupiscência ou sepulcro dos cobiçosos, né? Então, a tipologia, né, dessa jornada, o resumo dela, né, é que quando o Senhor ele tem um mover no povo, no seu exército, pelo Espírito, né? O Senhor tem esse mover pelo seu Espírito. Quando o povo está caminhando no que o Senhor ordena, né, observando a arca, o movimento da arca, ouvindo com os ouvidos atentos a trombeta, né, observando a nuvem e a coluna de fogo, tudo vai bem. O povo está indo pelo Espírito. Mas quando o povo ele sai do mandato do Senhor, né, de se alimentar do Senhor, de receber do Espírito Santo, da comunhão com o Senhor, e começa a querer colocar outras coisas no lugar do Senhor, para a satisfação da alma, né, as coisas começam a gerar morte, né? Por isso que o nome dessa jornada, né, é Quibrote Atavá, ou tumba dos gananciosos, ou tumba de concupiscências, porque eles começam a caminhar na carne, né, sem observar as coisas do Espírito, a vontade do Senhor, né, e gera a morte, né? O Senhor permite que eles comem a carne, né, que eles queriam voltar para as coisas do Egito, e o Senhor aplica o juízo. Vai ter um juízo, porque agora eles já estão saindo aqui como um exército.
não são mais agora aquele bando de escravos que saiu do Egito, né? Então já tem uma estatura diante do Senhor. Então o Senhor agora, acontecendo aquilo de novo, vem o juízo de Deus, né? Amém, irmãos? Vou ficar por aqui, deixar os irmãos se expressar